Meus irmãos, hoje eu queria conversar com você ou fazer trazer uma palavra sobre essa data que nós estamos inseridos, né? Eu estabeleci um tema para hoje e esse tema foi por Ele e para Ele, Páscoa. E eu espero que você possa compreender o que eu quero dizer por Ele e para Ele, por Ele e para Ele. Meus irmãos, obviamente que essa data, como diria o grande Martyn Lloyd-Jones, famoso pregador do século passado, ele disse: você pode fazer algumas coisas com datas assim, desprezá-las porque a Escritura não prescreve que nós comemoremos. Você pode simplesmente falar, mas não dá tanta atenção. Mas um terceiro significado, uma terceira coisa é você resgatar o real sentido de datas que o mundo onde o mundo para pensar sobre elas. Talvez seja uma grande oportunidade para falar sobre. Eu penso que é esse o caminho. A gente pode pensar na Páscoa, entendendo o real significado dela, aplicando-a em nossas vidas e desfrutando não só dos benefícios de um saudável entendimento dessa grande festa, mas também externar para todos que não conhecem essa festa, o real significado, nós possamos externar o que é que significa a Páscoa. Isso que nós veremos aqui nessa noite, o sentido, o estabelecimento da Páscoa, você vai perceber à luz de Êxodo 12, que isso aqui era para os hebreus, os israelitas, e era para os seus filhos. A gente não vai fazer a leitura, porque eu vou pegar partes, recortes da passagem de Êxodo 12, mas eu queria que você deixasse sua Bíblia aí aberta em Êxodo 12. Quando Deus liberta o seu povo do Egito, Ele diz: isso será de valor perpétuo, isto é, isso será contínuo na vida de vocês. Vocês deverão celebrar essa festa de maneira contínua e ininterrupta. Isso tratava-se de eventos históricos que deveriam ser celebrados ou guardados por todas as gerações. E aí é importante a gente pensar nisso, porque você não costuma ver aqui na igreja a gente fazendo comemoração da Páscoa. Às vezes a gente faz uma cantata de Páscoa, mas em algumas igrejas há celebração mesmo de Páscoa. Tem gente tocando chofar no culto e fazendo aquelas danças daquele período. A pergunta é que a Escritura fala acerca disso. Nós estamos dizendo que a Escritura está nos chamando a fazer ou celebrar essa festa de maneira perpétua ou continuamente. Mas será que é esse o sentido? Ou que é a Páscoa naqueles termos que foram estabelecidos desde Êxodo capítulo número 12? Esse é um dos propósitos pelos quais nós estamos aqui pensando nesse texto. Deus aqui aponta, e aqui é um ponto belíssimo nessa história, é que aqui a história, o texto aponta para a obra de Cristo por meio do Cordeiro que foi imolado. Se você perceber o saudável de você ler o Antigo Testamento especialmente, é você ler como se cada página dessa tivesse uma seta indicando assim, adiante, adiante. É como se cada história do Antigo Testamento fosse apontando para algo ou alguém que viria logo depois. Então, o legal é você ver essa história apontando para a obra do Cordeiro, que na verdade vai ser imolado mais adiante. E essa obra, ela vai ser descrita passo a passo. E aí você vai notar junto comigo que há sim uma relação entre a instituição da Páscoa e o que adiante lá no Novo Testamento vai se chamar e vai ser estabelecido como ceia do Senhor. Por essa razão você vai perceber que a gente celebra a ceia do Senhor e não mais a Páscoa. Note mais que as regras da Páscoa são instituídas antes de o Cordeiro ser imolado, o que ocorrerá também com Jesus e a ceia. Toda ela é estabelecida
antes que o cordeiro seja imolado. Estas conexões eu espero que a gente faça ao tempo todo, aqui à medida que a gente for lendo a passagem. Por isso eu chamo você já para o verso número 1 e 2 de Êxodo capítulo 12, que diz assim, me acompanhe essa leitura preciosa, ela diz assim: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. O primeiro mês conhecido era Abibe, foi dado outros nomes também, mas era conhecido como Abibe. Se trata do ano novo, e provavelmente era ali entre março e abril, por isso que a gente comemora nesse período mesmo, logo assim, no início de abril, essa transição entre março e abril, de fato era essa data, muito provavelmente. Mas por que que aqui, de antemão, você já lê que esse dia, a escritura está dizendo, esse dia será o principal para vocês devem olhar para esse dia, ele vai ser o principal dos meses, ele será o primeiro mês do ano. Por que este será o primeiro mês do ano? Porque esse mês é o principal dos meses. É como se ele estivesse dizendo mais ou menos aqui, assim, aqui começa a história do povo de Deus, aqui começa a história de vocês. Este é o mês em que o povo foi liberto do cativeiro. À medida que você come do pão, que você bebe do cálice, essa deveria ser a sua memória. Aqui começou a minha história, aqui começou o meu relacionamento com Deus, foi na morte do Cordeiro, foi no sacrifício do Cordeiro que a minha história com Ele começou. É o principal mês, porque foi o mês em que Israel foi liberto do cativeiro lá do Egito. Esse é o dia principal, esse é um dia mais que especial, porque me lembra do dia que fui liberto do pecado. Isso deveria causar cada vez mais incômodo quando a ceia já não é tão encantadora, já não gera tanta expectativa e você às vezes perde, porque resolveu perder. Deveria ser valorizado e muito a ceia do Senhor. Agora observe que na sequência ele dá outro detalhe desse mês. Observe, está no verso número 3, olha o outro detalhe. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro. Preste atenção, são 10, aos 10 desse mês, você lembra que teve 10 pragas, você lembra que tem 10 dias, que é o caso aqui que ele está dizendo, você lembra que tem logo em seguida 10 mandamentos. Se você perceber, a ideia de 10, ele fecha um ciclo, ele aponta para completude, perfeição, tanto que o número 7, assim como o número 10 do Antigo Testamento sempre expressava isso, perfeição, completude. No 10º dia vocês vão matar o cordeiro. Agora observe outra coisa especial que o texto continua a nos dizer, está lá, verso número 3, na parte final, veja o que ele diz lá, ó, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro. Agora preste atenção nisso, ele diz assim, ó, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Olha como isso é especial, isso está tentando nos mostrar que a obra redentora era para mim, mas ela também é para os nossos filhos. Ela não é só para mim pessoalmente, ela é para mim e para os meus filhos, para a minha família, para a minha casa. Salte para o verso 4, olha o que ele diz. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer por aí, calculareis quantos bastem para o cordeiro. Aqui tem uma coisa linda e que a gente passa despercebido, nem presta atenção em como o texto está discorrendo aqui, presta atenção. Ele está dizendo assim, não é só para mim, não é só para os meus filhos, não é só para a minha casa, é para o meu vizinho também. E isso note, porque o que está claro também aqui é que essa refeição ela não poderia ser feita senão com base no sacrifício, exatamente como o que acontece na mesa do Senhor. Duas coisas lindas estão aqui aparecendo. Meu Senhor pensa não só na minha família, mas pensa também no meu vizinho. Isso aqui tem um chamado missionário, isso aqui tem uma obra de evangelização. Eu vou também levar para aqueles que estão ao meu redor, que estão vivendo do meu lado, ao meu redor. Mas não apenas isso, eu preciso lembrar também que tudo isso só é possível porque houve ou haverá um sacrifício. Comerá
dela, aqueles que o sangue do cordeiro, você vai lembrar bem dessa história, aqueles que o sangue do cordeiro foi posto nos umbrais da porta, ou nos umbrais das portas. Tem um princípio bíblico aqui, o princípio bíblico é: ninguém come desta carne, se não for por meio do sacrifício. Se não há sacrifício, não há comida para que esse povo comesse. Eu comerei do cordeiro, porque o cordeiro foi imolado por mim. Veja, era exatamente isso que estava acontecendo com esse povo. Eu vou comer. As pessoas que estão lá dentro daquela casa, que os umbrais das portas foram pintadas com sangue, estes é que comerão do sacrifício. Estes que foram protegidos pelo cordeiro da matança dos primogênitos. Essa casa, essa família haveria de comer, mas ela só comeria porque houve sacrifício. Agora preste atenção, porque ele passa para as características do animal, as características do cordeiro. Elas estão no verso número 5, vai lá. Ele diz assim, presta atenção. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano. O fato de ser sem defeito é que nada poderia ser entregue a Deus com defeito. Esse é um princípio muito claro desde o Antigo Testamento. Nada pode ser entregue ao Senhor defeito, deve ser sem defeito, deve ser perfeito. Por quê? Porque Deus não aceitaria algo defeituoso, tem que ser perfeito. Isto fica explícito de tal maneira, para você ter ideia como Deus é tão prescreve de maneira tão precisa aquilo que Ele deseja que seja, aquilo que Ele quer que seja, que Ele prescreve o sexo e a idade do cordeiro. Veja, tem que ser macho de um ano, ou seja, ele está dizendo assim, é da maneira que eu estabeleço, não da maneira que ninguém estabelece, porque quem dá as cartas do jogo sou eu, ninguém mais, da forma que eu estabeleço. Então quando ele é entregue com perfeição, aquilo satisfaz a justiça de Deus, que é isso que ele está tentando deixar muito claro. Presta atenção. O Novo Testamento, ele se apropria dessa linguagem e relata Cristo sendo imolado como o cordeiro que não tinha pecado. Você está percebendo que a história do Antigo Testamento está simplesmente apontando para uma história que vem logo adiante. Agora observe como isso é interessante, essa ideia da perfeição. Joga seus olhos uma vez mais lá. Eu estou no verso número 5, porque ele diz assim, e o guardareis até o 14º dia deste mês. Pergunta, por que isso? Porque essa ideia de ser guardado até o 14º dia desse mês. Por quê? Porque ele precisava se manter puro, ele precisava se manter perfeito até ele ser imolado. Se o animal aqui em Êxodo fosse perfeito, mas ele no caminho para ser imolado, ou na sua história lá, especialmente nesse caminho para ser imolado, ele foi perfeito, era perfeitinho a vida toda, e de repente no caminho para ser imolado, ele tocasse em alguma coisa que fosse impura, imediatamente esse animal seria considerado impuro. E o que é que acontecia? Ele não serviria mais para ser imolado com esse propósito. Por quê? Porque tem que ser puro para ser imolado. Isso tem sentido com um cordeiro mais da frente, não tem? A história passada, ela está apontando para a história futura. O cordeiro não pode ser imundo. Ele não pode tocar em nada imundo. Ele precisa ser perfeito até o fim da sua história. Até o fim, quando ele for sacrificado, ele não pode ser contaminado. Após ele ser imolado, o que é que deve ser feito? A resposta está no verso 7, olha o que ele diz. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Quem estiver da porta para dentro, não será destruído quando o destruidor passar. Só que existe uma outra implicação dessa verdade. Obviamente que os que estão fora da casa, além da porta, eles haveriam de ser destruídos imediatamente. Depois que passarem por toda essa situação, veja o que é que diz, verso 8, olha o que ele diz. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Agora preste atenção nisso que ele está tentando nos mostrar aqui. Aqui ele associa a morte do cordeiro
com a festa dos pães asmos, que ele fala que são os pães sem fermento, que logo em seguida ele vai descrever como era essa festa dos pães asmos. São duas festas que elas estão intimamente conectadas, ligadas, a saber, a festa da Páscoa e a festa dos pães asmos, elas estão assim, ligadas, conectadas uma à outra. A maneira como o Novo Testamento, é interessante, interpreta essa questão dos pães asmos, ela mostra que a ideia era de que eles não se envolvessem com o fermento dos egípcios, e geralmente a palavra é exatamente essa, fermento. Os pães asmos era exatamente o pão sem fermento. Então não se envolva com o fermento dos egípcios. Eles foram protegidos pelo sangue do cordeiro nesse evento. Eles foram livrados da morte pelo sangue do cordeiro. E agora eles deveriam se apartar de todos os princípios religiosos e culturais pecaminosos dos egípcios. E é por isso que você vai ler lá no Novo Testamento, você vai escutar falar sobre o fermento dos fariseus. Essa ideia de coisas pecaminosas, sejam elas religiosas ou culturais, seja lá o que for, você deve se abster dela. Quando Paulo vai escrever aos Coríntios, Paulo manda tirar do meio deles o indivíduo que tamanho traje praticou, e o argumento de Paulo é dizer assim: um pouco de fermento leveda toda a massa. 1 Coríntios capítulo número 5, e é exatamente isso. E é engraçado ou interessante, porque o que isso explica numa única frase, é Deus dizendo assim para esse povo: vocês foram preservados, vocês foram salvos, vocês foram guardados por Deus, pelo Cordeiro, pelo sangue que foi guardado lá, escancarava que vocês eram o povo que foi sacrificado um cordeiro, e que vocês haveriam de ser preservados. Mas escute, vocês devem lembrar que não é só ser libertado da morte, mas é também usar essa vida que foi preservada para algo que Deus estabeleceu. E aí, numa frase só, o que Deus estava dizendo para esse povo é: vivam nos padrões de Deus, não nos padrões dos egípcios. Por isso que a ideia de pães asmos com a Páscoa está interligada, porque um aponta para a libertação e salvação, a outra aponta para a maneira como você deve viver. Vocês foram libertos, mas não para viver pelo padrão dos egípcios, mas pelo padrão de Deus. E você percebeu que o capítulo 12 é antes do 20? Não precisa ser matemático para saber, não é verdade? Mas isso tem um significado muito interessante. Capítulo 12 é Páscoa, capítulo 20 é lei, 10 mandamentos. O que ele está tentando dizer? Vocês foram salvos, capítulo 12. Vocês foram preservados, capítulo 12. Vocês foram libertos da morte, capítulo 12. Para que vivam de acordo com a lei do Senhor, capítulo 20. E é por isso que Deus entrega a lei para eles que foram preservados. A lei foi dada depois da libertação. O sangue foi derramado para a libertação. Deus liberta o povo por meio do sacrifício do Cordeiro. E a lei é entregue para aqueles que foram libertos exatamente pelo Senhor, para que vivam diante dos padrões que Deus assim estabeleceu. Então, à vista disso, escute, desde cedo fica explícito, está muito claro que Deus está tentando nos dizer é que nós não somos salvos pela nossa obediência à lei. Nós não somos salvos pela nossa obediência à lei, mas nós fomos salvos pelo sangue do Cordeiro, que nos livra da morte e da condenação. Agora a lei nos é entregue para que abandonemos o fermento dos egípcios. Vocês não vão adorar mais a outros deuses, lembra? Esse é o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de ti. Vocês não farão mais imagens de escultura, lembra? O segundo mandamento: vocês não levarão mais o meu nome em vão. Por que ele está dizendo essas coisas? Porque era exatamente isso que acontecia lá no Egito. Vocês são meus, eu libertei vocês para abandonarem completamente o fermento dos egípcios. Vocês foram libertos para viverem para mim, não para eles. Como vocês devem então participar dessa festa? Está no verso 11, pula lá comigo, ele diz assim, desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Parece música, né? Isso aqui, não sei se você já cantou, né? Sim, sandálias nos pés e cajado na mão.
E tem gente que canta isso, e aqui é interessante porque nós vamos comer, é esse o significado que ele está tentando nos passar. Nós vamos comer como quem está pronto para fugir e ir embora, como quem está pronto para abandonar o Egito. Nada deve prender você ao Egito. Eu como, eu bebo, eu como do pão, bebo do cálice, mas deixando muito claro, eu fujo do Egito. Eu estou correndo para abandonar o fermento dos egípcios. Pule para o verso 12, olha o que ele diz. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Aqui nós temos a afirmação mais categórica de todas elas. Ele está dizendo assim: eu sou o Senhor. Contra quem Deus estava revelando aqui o seu poder? Resposta: era contra os deuses do Egito. Ele estava dizendo em um evento grandioso, ou em vários eventos grandiosos, como as 10 pragas, que ele era o único e verdadeiro Deus, arrazoando sobre as divindades egípcias. Ele estava executando juízo sobre os deuses. E você deve lembrar que Jesus na cruz, ele não liberta tão somente o povo da morte, mas também ele executa juízo sobre os deuses. Lembrem o que é que diz o autor aos Hebreus, capítulo número 2, verso 14 a 15, ele diz assim: para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Cristo em sua morte destrói Faraó, destrói os deuses do Egito, mas destrói essencialmente a Satanás, para quem os deuses do Egito, Faraó e todos os inimigos de Israel, eles trabalhavam e eles viviam. Ele destrona os deuses para dizer que não existe outro Deus senão ele. Uma pergunta se levanta: como é que a morte do Cordeiro livra o povo da ira de Deus? Como é que essa morte livra o povo da ira de Deus? Por que que o sangue nos umbrais da porta livra os que estão dentro? Por que que é isso? Há um princípio muito claro aqui, e o princípio é: Deus é justo. Às vezes a gente tem a ideia de que Deus faz assim: você pecou e de repente você pede a Deus perdão e diz assim: tudo bem, está perdoado. Como se Deus não exigisse o pagamento por aquele pecado. É como se Deus dissesse assim: está perdoado, e não houvesse nada ali que implicasse em perdão. É como se Deus perdoasse porque Ele tem poder para perdoar. A ideia não é essa. Deus perdoa, mas perdoa por meio da pessoa de Jesus Cristo. Sua justiça, ela sempre será executada. E essa é a grande verdade que esse texto está tentando nos mostrar. A pergunta é: contra quem ela será executada? A resposta é: será executada contra aqueles que estão fora da casa. Porque para os que estão dentro da casa, a ira foi derramada sobre um cordeiro que foi morto. Ele morreu no meu lugar. Ele não morreu para poupar a minha casa. Ele me deu um substituto, a fim de que eu não seja tratado como foram tratados os egípcios que estavam fora da casa. A resposta é que a minha única esperança é num substituto, é em alguém que tome o meu lugar. Verso número 13, ele diz: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Contudo, tem mais, há uma outra característica nessa festa. Veja verso 14, olha o que isso diz: este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo. Você percebeu? Ele está dizendo: será um memorial. Sabe o que isso quer dizer? Aproveitando o ensejo de Bruna e Cláudio aqui, é que vocês devem ensinar aos filhos o que vocês estão aprendendo do Senhor.
Uma das coisas que eu fiquei com a pulga atrás da orelha, dizendo para mim mesmo, será que não era interessante que quando todo culto de ceia, as crianças pudessem acabar a salinha antes, viesse para aqui e vissem os seus pais comendo do pão, bebendo do cálice, para que nela gerasse uma pergunta, porque é isso que surge no próprio texto. Papai, o que é isso? E os pais iam dizer, isso foi porque o cordeiro morreu por papai e por mamãe, e por você também, Aurora, Annalise, Lucas, Letícia, por cada um de vocês. Presta atenção, verso 21 a 26, olha o que ele está dizendo. Chamou, pois, estou no verso 21, Moisés, todos os anciãos de Israel, e lhes disse, escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa, tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta, e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia, nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando vir, porém, o sangue na verga da porta, e ambas as ombreiras passará o Senhor aquela porta, e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas, para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre, e uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observar este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem que rito é este, eles não estavam lá naquele dia em que Êxodo 12 aconteceu, eles saberão como o significado do pão, do cálice, eles saberão como essa coisa da Páscoa. Moisés está dizendo ao povo, vocês têm a responsabilidade de instruí-los, de ensiná-los acerca disso. Por isso, veja como Deus é tão cuidadoso com isso, que Ele diz até a resposta que eu e você deveríamos dar aos nossos filhos. Ele diz assim, verso 27, respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Sabe o que está aqui implícito ou explícito? Para mim é explícito, é que à medida que você instrui seus filhos na verdade do Evangelho, ele também haverá de adorar tanto quanto você o adora. Veja, eles são instruídos, eles perguntam a você, você responde a eles, e logo em seguida o texto diz, então o povo se inclinou e adorou, porque há um entendimento da verdade preciosa, do livramento e da redenção operada por meio de Deus, e o lembrete dessa redenção, o memorial dessa redenção, faz com que não só eu me recorde disso, mas seja uma grande oportunidade para que os meus possam pensar acerca disso, a minha casa possa pensar acerca disso. E aí você sabe muito bem que a Escritura lá adiante, Novo Testamento nos diz que Jesus voltará como um juiz, e o que é que ele encontrará quando vir aqui essa terra, ele vai voltará como juiz. E a história vai nos contar, ou a Bíblia nos conta, que a casa com o seu sangue, essa casa será poupada. Mas a casa que não tem o seu sangue, essa casa ela não será poupada. Agora, a beleza disso aqui é que o Novo Testamento apresenta essa realidade. E por isso que eu quero convidar você a vir comigo aqui em Mateus capítulo de número 26, versículo número 17. Porque o Novo Testamento apresenta todo esse enredo e interpreta e nos ajuda a entender o que vem substituindo a festa da Páscoa, e por isso as conexões agora começam a ser feitas. Veja, capítulo 26 de Mateus, verso 17. Olha o que ele diz, verso 17. Mateus 26, 17 diz assim, olha os termos que você encontrou lá, encontrando aqui. No primeiro dia da festa de quê? Dos pães asmos. Olha, a gente acabou de ver lá. Asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram, onde queres que te façamos os preparativos para comeres o quê? A Páscoa.
Aí continue no texto, verso 18, ele diz: e ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem, diz ele, o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Verso 20, chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. A mão no prato é que eles estavam comendo a Páscoa. Eles estavam na Páscoa, celebrando a Páscoa, comendo a Páscoa. Verso 24, olha o que ele diz: o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor que lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Perceba que na sequência do texto, a saber, capítulo 27 de Mateus, Jesus Cristo é o quê? Imolado. Olha que coisa interessantíssima. Quando foi que Jesus instituiu a ceia do Senhor? Pergunta outra: por que ele instituiu a Santa Ceia na festa da Páscoa? Escute, porque o cordeiro que foi imolado, o cordeiro que era perfeito, macho de 1 ano, apontava para aquele que era homem, sem culpa, sem pecado, o cordeiro perfeito, como João enxergou em João capítulo 1, verso 29. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vem exatamente nessa época, para que as peças do quebra-cabeça se encaixem de maneira perfeita. Ele foi entregue por nós. Ele institui a ceia, a Santa Ceia, estabelecendo os parâmetros da ceia, dizendo que agora a festa neotestamentária, que era celebrada no Antigo Testamento, chamada de Páscoa, é agora celebrada com um nome distinto. Ela agora é celebrada como Santa Ceia, com pão e vinho sendo celebrado. A Páscoa agora se chama Ceia do Senhor. O pão representa obviamente a sua carne, o vinho o seu sangue. E olha que coisa linda, nós participamos do Cordeiro. Assim como o povo lá no Êxodo participou do Cordeiro que foi imolado e que o sangue foi pintado na porta. O cordeiro que foi imolado para protegê-los lá no Êxodo, foi dele que eles comeram. O cordeiro que nos redimiu, que nos trouxe salvação, é do pão dele, é do cálice dele que nós nos alimentamos, ainda que espiritualmente, ainda que não se transforme em pão, em carne, em corpo de Cristo literal, nem sangue literal de Cristo, mas é dele que nós nos alimentamos, é daquele que se sacrificou por nós. Ainda temos uma última coisa: a salvação, Páscoa, aliado ao que nós chamamos lá dos pães asmos, apontam para uma coisa, e essa é uma das últimas coisas que eu queria dizer. Elas apontam para a pureza da igreja. Páscoa, libertação, salvação. Pães asmos, pureza. Ela aponta para a pureza da igreja. O cordeiro que é puro morre pela pureza da igreja. Escute, o cordeiro que é puro, ele morre para a pureza da igreja. E veja como isso é aplicado no Novo Testamento. Por isso que eu quero chamar você aqui para 1 Coríntios capítulo 5, verso de número 6 a 11. Veja o que diz 1 Coríntios capítulo 5, verso 6. Pule lá comigo, rapidinho.
1 Coríntios 5, verso 6. Olha os termos, olha como conhecer o Antigo Testamento é uma bênção para você assimilar de maneira profunda o que o Novo Testamento está nos dizendo. Veja, 1 Coríntios 5, verso 6. Não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Percebeu os termos? Fermento, Cordeiro, imolado. Veja, nós temos uma declaração explícita que Jesus é o Cordeiro Pascal, o Cordeiro da Páscoa, mas ainda há um princípio de que a festa dos pães asmos representava, lembra o abandono do fermento dos egípcios? Nesse caso aqui, Paulo está dizendo, é o abandono do fermento do mundo, e aqui dentro da igreja, vocês estão deixando penetrar fermento, esse fermento está dentro, e fermento é pecado, tirem o fermento, porque isso pode acabar com toda a massa, pode destruir a igreja, e nisso aqui se chama pecado não tratado, pecado não confessado, pode levar uma igreja a sucumbir, pode destruir uma comunidade inteira. Abandonem toda a iniquidade desse mundo. Que coisas são essas? Que fermento é esse? Presta atenção, está no verso número 8, olha que coisas são essas, olha o fermento que ele está se referindo, verso 8, por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade, isto é, não haja o fermento, aqui ele fala, ele atribui adjetivos aqui, ele fala da maldade e de malícia, isso aqui é o fermento do mundo, isso aqui é o pecado do mundo, e que você deve se separar dessas coisas, nada de imoralidade, nada de malícia, nada de maldade, mas o que deve caracterizar a sua vida como uma vida nova em Cristo? Sinceridade, verdade. E aí, para deixar ainda mais evidente e explícito o que ele está querendo dizer, verso de número 11, ele deixa categorias aqui explícitas, ele diz, verso 11, mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que dizendo-se irmão, essa pessoa diz ser irmão, diz ser da comunidade da fé, ele diz ser irmão, mas ele diz ser irmão, mas ele acaba sendo impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda com mais. Isso aqui é o fermento do mundo. Você não pode se dizer irmão e ser impuro, você não pode se dizer irmão e ser avarento, que é idolatria, né? Paulo vai dizer isso depois. Você não pode se dizer irmão e ser idólatra, você não pode se dizer irmão e ser maldizente, e ser beberrão ou roubador, por quê? Porque isso é incongruente, não há harmonia, é como você celebrar a Páscoa sem os pães asmos, levando em consideração. É como se você participasse da festa lá e dissesse assim, eu não estou nem preocupado, o que eu me preocupo é com a Páscoa, os pães asmos eu estou nem aí, não estou nem preocupado com isso, não, essas duas festas, Deus já deixa claro que elas precisam estar unidas. Você foi liberto, mas liberto para viver uma vida sem fermento do Egito, fomos libertos pelo sangue, e fugimos do fermento do Egito. Essa é a estrutura que Deus estabeleceu desde o Êxodo. Fomos libertos para servir ao Senhor. Você não foi liberto para servir a Faraó, não foi liberto para servir ao mundo, não foi liberto para servir ao diabo. E aí eu queria concluir a minha palavra dessa noite exatamente estabelecendo pelo menos duas coisas. Duas coisas. Qual é a situação de sua alma hoje? Por que perguntar isso? Porque o Senhor virá, Jesus voltará, e Ele não poupará aquele cuja marca do Cordeiro não estiver nos umbrais da porta. Para onde você vai quando Ele vier? Para onde você vai? J.C. Ryle, um bispo inglês do século de número 19, ele disse uma coisa fantástica, ele disse assim, no dia em que veio o dilúvio sobre a terra, havia apenas um lugar seguro, a arca de Noé. Eu vou acrescentar só uma coisa aqui na frase do Riley, eu acrescentaria assim, no dia em que o anjo veio no Egito,
havia apenas um lugar seguro, a casa que estivesse com sangue na porta, o sangue do Cordeiro. Todos os outros lugares ou dependência, montanhas, torres, árvores, jangadas, barcos eram inúteis. Da mesma forma, há apenas um esconderijo para onde o pecador que deseja escapar da fúria de Deus deve ir. O Cordeiro, Cristo, é para lá que você deve ir. Agora eu quero me dirigir a você que já foi lavado pelo sangue do Cordeiro. A você que conhece o Evangelho, mas cujo fermento do Egito, desse mundo, está impregnado na sua estrutura, está impregnado na sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, já passou mais do que da hora de você lançar fora todo o fermento dos egípcios. É hora de entender que o Cordeiro morreu, mas morreu não só para lhe livrar da destruição, mas também para te purificar de todo o pecado, para te limpar, para te livrar e levar você a se distanciar cada vez mais do fermento do mundo, do fermento do pecado, para te tornar santo no Senhor. Toda aquela festa do Antigo Testamento, ele encontra exatamente a sua manifestação no nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero encerrar com duas frases, fazendo eco às palavras do famoso evangelista inglês John Wesley. Ele disse uma coisa muito interessante. Wesley disse assim: a conversão tira o cristão do mundo, a santificação tira o mundo do cristão. Você é arrancado desse mundo, e logo em seguida esse mundo é arrancado de você, porque inevitavelmente você traz ranços, você traz muita coisa desse mundo. É por isso que a sua cosmovisão, a maneira como você enxerga esse mundo tem que ser mudada. Você é arrancado por Deus desse mundo. E logo em seguida Ele começa a expurgar e limpar você de muita coisa que você trouxe desse mundo. A outra frase é do John MacArthur, que diz: quem tem uma visão superficial da salvação, deprecia a doutrina da santificação. Eu vi isso aqui, acho que foi no Instagram de Rafa. O que você ganhou na Páscoa? Ganhei vida. E deixa eu dizer uma coisa a você. Você ganhou vida para viver da melhor maneira. É viver para aquele que te deu a vida. É sendo grato a Ele pela salvação e honrando Ele pela vida que vive. Quem melhor expressou isso foi um homem chamado Martyn Lloyd-Jones. E ele disse assim: o Evangelho começa não com o homem e sua felicidade, mas com Deus e sua glória. Sabe por quê? Porque na libertação, no arranque do povo do Egito para a terra prometida, Deus estava sendo glorificado, mas Deus estava dizendo para esse mesmo povo: esses que foram arrancados, eles devem continuar a viver de tal maneira que Ele continue a ser glorificado. Por isso que o Evangelho ele começa não com a nossa felicidade, mas com Deus e a sua glória, com a notícia de que Ele nos redimiu e por isso Ele deve ser glorificado. E com a mensagem de que estes que foram redimidos haverão de viver para a glória daquele que os redimiu. Na nossa salvação Ele era glorificado, e na vida que vivo Ele deve ser glorificado. Páscoa, ceia, é um dia muito especial para relembrarmos esta preciosa verdade, e é isso que eu quero que você guarde no coração. Nós fomos salvos por Ele e somos salvos para Ele. Por isso que é por Ele e para Ele. Esta verdade é mais doce do que qualquer chocolate que você venha comer nesta Páscoa. Vamos orar ao Senhor? Damos-te graça, Senhor, porque não existe algo mais doce do que a doçura dessa mensagem. Não existe algo mais encantador
do que saber que fomos arrancados da escravidão do pecado para vivermos louvando e bendizendo o Teu nome com a vida que vivemos. Por isso que o que vimos nessa noite, pensando acerca da Páscoa, que no Novo Testamento passou a ser comemorado como a ceia do Senhor, essa nossa festa, por isso que a celebramos continuamente, e por essa razão deveríamos ter mais cuidado, ter mais zelo por ela. Foi o Senhor mesmo que estabeleceu. De igual forma, faz-nos lembrar disso, entender isso e deixar isso impregnado na nossa mente e no nosso coração. Via de regra, nós só entendemos e abraçamos a primeira parte. Aqui nós fomos salvos. Mas nos faz lembrar que não fomos apenas salvos por Ti, mas que também fomos salvos para Ti. Fomos salvos por Ele, a fim de vivermos para Ele. Porque aqueles que afirmam ter sido salvos por Ele, mas que não vivem para Ele, há alguma coisa errada. Porque a festa da Páscoa, a celebração da ceia, está ligada, conectada, desde lá do Antigo Testamento, desde Êxodo, as festas, a festa do pão asmo, dos pães asmos, porque aqueles que foram libertos por Ti, devem viver para Ti. É Páscoa, é ceia, mas sem o fermento do mundo. Isso caracteriza a vida daqueles que estão caminhando rumo à terra prometida. Porque um dia o sangue do Cordeiro foi derramado, os umbrais da porta foram pintados, a cruz foi pintada com sangue, nossa vida foi poupada para que vivêssemos para aquele que por nós morreu e que também ressuscitou, a fim de que vivêssemos em novidade de vida. Ajuda-nos, Senhor, a que isso penetre de forma profunda no nosso ser. Fomos salvos por Ele e para Ele. Aplique em nosso coração e, acima de tudo, a nossa vida, para que vivamos para Ti. Páscoa, ceia, sem os pães, ou sem os asmos, sem o fermento desse mundo, para que sejas glorificado na salvação e na vida do Teu povo, para a glória Tua e a alegria nossa, assim te oramos, no nome do Cordeiro perfeito, amém.